Bom, vamos lá. Hoje a gente vai analisar uma coisa que parece estar em todo lugar, meio invisível, mas que molda muito a nossa cultura. Aquela pressão constante, sabe? Uma pressão implacável para a gente estar sempre feliz. O material que a gente analisou já começa com uma pergunta muito forte. Por que, de repente, ter um dia ruim virou quase um pecado? É como se sentir triste, ou com raiva, ou frustrado fosse algo proibido que a gente tem que esconder. Olha só essa frase que o psicólogo Marcos Lacerda destaca. Todo mundo já ouviu, né? Vai dar certo, já deu certo. Parece um mantra, uma ordem para a gente acreditar que o sucesso é inevitável. Só que aí vem a provocação, a virada na história que as fontes nos convidam a pensar. E se não der? O que acontece quando a vida real não se encaixa nessa frase de efeito? Exatamente nesse ponto que a discussão fica séria. E isso nos leva direto para um conceito que muitos especialistas estão chamando de a ditadura da felicidade. Vamos tentar entender como essa pressão é construída e de onde ela realmente vem. Então, um dos pontos-chave são as redes sociais. Elas criam aquele feed infinito de sucesso, de beleza, de alegria. A doutora Ana Paula Lopes Carvalho até chama isso de intoxicação digital. E o resultado qual é? A gente acaba comparando a nossa vida real, com todos os seus altos e baixos, com um recorte perfeito da vida dos outros. Isso gera um sentimento de inadequação, como se o nosso sofrimento fosse algo anormal. E essa fala da doutora Ana Paula resume tudo de forma brilhante. Na internet, todo mundo está feliz. Não se pode mostrar vulnerabilidade. É uma performance constante de felicidade. E isso acaba isolando a gente, justo quando a gente mais precisa de conexão de verdade. Certo, mas afinal, o que é exatamente essa tal de positividade tóxica? Vamos definir esse termo de uma forma bem clara. Basicamente, é isso aqui. É a crença de que a gente deve manter uma atitude positiva o tempo todo, não importa o tamanho do problema. É quando a dor é diminuída, ignorada, quando os sentimentos são invalidados e trocados por frases motivacionais que, no fundo, são vazias. É, na real, uma negação da experiência humana completa. E a gente vê isso o tempo todo nessas frases. Muitas vezes elas são ditas com boa intenção, mas o efeito pode ser o contrário. Ah, poderia ser pior. Olhe pelo lado bom. Só depende de você. O que elas dizem nas entrelinhas é que o sentimento negativo da pessoa não é válido, que é um erro que precisa ser consertado. Agora, o mais interessante aqui é essa distinção. Por quê? Ninguém está falando que ser otimista é ruim. Longe disso. O otimismo saudável, ele aceita a realidade, ele permite que a gente sinta tristeza e isso fortalece a gente. Já a positividade tóxica, ela nega a realidade, invalida as emoções e, no fim das contas, gera culpa e vergonha. É a diferença entre uma palavra de apoio e uma imposição, sabe? Tá, e quais são os danos reais de viver sob essa pressão toda? Vamos dar uma olhada nas consequências diretas que isso pode ter na nossa mente. O Dr. Cláudio Martins resume o impacto de uma forma muito poderosa. Ele fala que a pessoa entra numa exaustão emocional de ter que maquiar os seus reais sentimentos. Pensa bem, é muito cansativo fingir que está tudo bem o tempo todo. É um trabalho de tempo integral que ninguém deveria ter. E para a gente entender o tamanho do estrago que isso pode causar, olha esse exemplo. É devastador. Imagina alguém de luto no meio da dor de perder alguém e ouve: pelo menos você sobreviveu, pense positivo. Isso não é conforto, isso invalida a dor. Joga a responsabilidade de ser positivo em cima de quem está sofrendo. E os impactos na saúde mental são como um efeito dominó perigoso. Começa com a repressão de emoções, que gera estresse. Esse estresse alimenta a culpa e a vergonha por não estar bem, o que acaba levando ao isolamento. A pessoa se sente sozinha, com dificuldade para pedir ajuda. Afinal, a mensagem que ela sempre ouviu é que deveria dar conta, né? E no fim dessa jornada silenciosa, o risco de burnout é enorme e diagnósticos importantes podem acabar sendo perigosamente atrasados. Ok, o cenário parece bem complicado. Mas a boa notícia, segundo as fontes que a gente viu, é que a gente pode se proteger disso. Vamos para a última parte para ver como a gente pode, de fato, reivindicar todas as nossas emoções. O material nos dá um guia bem prático. Primeiro passo: permita-se sentir. Emoções não são inimigas, elas são uma bússola interna. Segundo passo: valide esses sentimentos, em você e nos outros. Às vezes, só estar presente já ajuda mais do que qualquer frase pronta. Terceiro: autocompaixão, se tratar com mais cuidado.
E, por fim, algo bem concreto. Questione o que se vê nas redes sociais. É fundamental lembrar que aquilo é só um recorte, não é a vida completa de ninguém. E essa frase da Brené Brown, que foi destacada numa das fontes, é a chave de tudo. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a base da conexão humana. É quando a gente admite que não tá bem que a gente se conecta de verdade com as outras pessoas. É o que nos torna humanos. E, por fim, é sobre mudar a nossa visão sobre o fracasso. As fontes defendem que a gente precisa ter espaço para errar. Fracassar não faz da gente um perdedor, faz da gente um aprendiz. Cada erro, cada queda faz parte do crescimento. Não é um desvio do caminho, é o próprio caminho. E para fechar essa nossa análise, eu deixo uma pergunta para a gente pensar, inspirada em tudo que a gente viu aqui. E se a verdadeira felicidade não for a ausência de tristeza, mas sim a liberdade de sentir tudo, inclusive e talvez especialmente o direito de poder ficar triste?